Dizer que o Norris merecia ganhar o título de 2025 não é dizer que o Verstappen não merecia virar o campeonato. Muito pelo contrário, o cara tirou 104 pontos de desvantagem e terminou em Abu Dhabi faltando 2 para virar o campeonato. Exato, o Verstappen terminou com mais vitórias, terminou com mais poles, mas ele chegou atrasado na briga pelo título e aquele início de temporada ruim da Red Bull acabou pagando o preço agora em Abu Dhabi, além de alguns erros também que o Verstappen cometeu lá naquele GP da Espanha. Dito isso, temos que valorizar a temporada 2025, porque, senhores, temos aqui um campeonato com a disputa tripla até o final, com uma equipe pipocando e gerando entretenimento e um final de campeonato decidido por 2 pontos. Um erro do Norris na última volta em Abu Dhabi e o pentacampeonato do Verstappen era real. Como não aconteceu, Norris terminou com 2 pontos à frente do holandês e assim se sagrou campeão do mundo pela primeira vez. Até rimou. Mas esse vídeo não é só sobre essa análise, esse vídeo é sobre o pós-GP de Abu Dhabi. Como ficou o campeonato, o que a gente pode ter de impressões assim desse finalzinho de temporada e mais alguns spoilers do que vem aqui no canal nas próximas semanas, com direito a vídeo sobre o próximo regulamento e enfim, muitas outras coisas. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês sobre a última corrida do calendário a partir dos comentários que vocês me mandaram lá na aba da comunidade. Muitíssimo obrigado pelos comentários desde o início do ano e hoje eu selecionei alguns para comentar aqui com vocês. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui e hoje vamos fazer o último pós-GP da temporada de 2025. E aqui é uma pergunta tranquila, tá? Pergunta para o Fernando, no caso eu. Sem clubismo, Alonso nessa McLaren dava resenha, hein? Realmente, o Alonso nessa McLaren disputaria pelo título, facilmente. Isso daí tá fora de cogitação, o contrário. Dito isso, é aquela regra, né? Nunca volte para sua ex, né? O Alonso foi para lá em 2007, deu errado. O Alonso foi para lá em 2015, deu errado. Não é melhor tentar a terceira vez. Deixa o Alonso na Aston Martin mesmo, porque ano que vem eu acho que vão ter coisas boas para ele por lá. Mas é aquilo. Como o Alonso é um cara que veste a camisa independentemente da situação, ia dar bom, ia dar bom. Não sei se o título, mas ele ia conseguir disputar o título igualmente como o Norris fez, como o Piastri fez e até mesmo o Verstappen fez. Seria um presente o Alonso ter um carro tão bom quanto a McLaren nessa temporada. E falando em presente, eu tenho um recado para você. Olá, eu sou o Papai Noel. É um belo trocadilho nessa época de final de ano, né? Pois é, eu tô vindo aqui passar um recado muito importante para vocês. Nesse final de ano, todo mundo aqui vai ter que entregar presente, comprar roupa para entregar a outra pessoa, e eu sou uma dessas pessoas. Simplesmente fui em algumas lojas por aqui na minha região e tinha fila, caos, tinha bagunça, tinha todo mundo com trenó na rua. Enfim, eu tava querendo evitar tudo isso. Voltei pra casa sem comprar nada. E aí, eu fui novamente na Insider, que me salvou de novo nessa situação. Se você quer presentear algumas pessoas, a Insider é a melhor opção. Tem kits de roupas, tem short, tem roupa de academia, tem tudo que uma loja de qualidade com roupas tecnológicas tem a te oferecer. E usando o cupom app junto com os descontos da loja, você pode chegar até 30% off na hora da sua compra, mais 20% de cashback para uma compra futura. Então, para você que está querendo comprar 2 presentes, compra o primeiro e usa o cashback para comprar o segundo. Então, ó, recado tá passado, evite estresses e faça como o Papai Noel. E compre os presentes das suas pessoas queridas na Insider. Salve! Agora vão surgir muitos "se", mas a verdade é que a McLaren proporciona emoções até o final. Bom pro Max, que foi vice e perto do título. Vamos sentir saudade dessa temporada. Sim, sim e sim. Outro dia eu tava pensando aqui comigo que era o seguinte: pô, mas a McLaren só faz besteira, a McLaren tá prejudicando os pilotos, a McLaren todas as vezes que alguém pode ser campeão, ela vai lá e estraga. O Norris conseguiu ser desclassificado junto com o Piastri lá naquele GP de Las Vegas. Se não fosse aquilo, o Norris seria campeão. Mas aí eu pensei também, se não fosse a McLaren, esse campeonato seria muito mais chato do que não foi, né? Foi um campeonato extremamente interessante e mesmo a McLaren tendo 2 carros, garantindo o título de construtores com muita antecedência, ela manteve a briga pelo título de pilotos até o final. Então, além de fazer algumas críticas, claro, as críticas isentas aqui, falar que a McLaren errou durante a temporada em várias oportunidades, também temos que agradecer a incompetência da McLaren nesse ano,
porque foi por causa disso que a gente teve entretenimento até o final. Terminou com o título de toda forma, como eu acho que a McLaren já sabia que ia acontecer, porque a vantagem era muito grande. E a McLaren também sabia que se não fosse a desclassificação, o Lando já era campeão. Mas ainda assim, se não fosse por ela e a melhora da Red Bull, a organização interna da Red Bull que melhorou muito logo depois da saída do Christian Horner e a motivação que o Verstappen teve de ir atrás de alguma coisa nesse final de ano para se divertir, porque essa briga pelo título do Verstappen não foi uma briga real por título de poxa, eu tenho que ir lá conquistar o 5º título. Claro que o Verstappen estava assim por dentro, mas de modo geral ele estava muito naquela coisa de se eu perder, eu tô no lucro, então eu vou para cima. E foi assim que o Verstappen fez, desde Imola e foi até o final. Claro que teve alguns probleminhas no meio do caminho, a Red Bull não conseguiu fazer um carro bom, mas todo mundo estava pela resenha aqui e no final terminou igual como a gente já imaginava que iria acontecer. Mas é aquilo, muitos vão falar, pô, mas se a Red Bull tivesse acordado mais cedo isso não acontecia, se a McLaren não cometesse os mesmos erros, isso não acontecia de fato, mas aconteceu e nós temos que valorizar isso. Um campeonato decidido por 2 pontos não é qualquer campeonato. E temos que agradecer também a McLaren, os pilotos, por esse ano incrível de 2025. Achei merecido o título do Norris. Por mais que a McLaren fez força para seus 2 pilotos não ganharem, ele trabalhou seu mental e deu certo. O exemplo foi tirando o peso naquela entrevista da Vogue. Sim. Embora todo mundo tenha criticado, na minha opinião, com razão, aquela fala do Norris dizendo que o foco dele não é ser campeão do mundo e que se acontecer, aconteceu. Pô, gente, como é que você, um cara que tá brigando pelo título, dá uma entrevista falando que não se importa se você for campeão do mundo? Não pega bem, não pegou legal. Só que a sensação que dá é que o Lando começou a entrar naquela coisa de não se importar com a opinião dos outros, o que é algo muito fundamental na vida, recomendo para todos, tá? Claro, você não precisa ser um cavalo, você não precisa sair dando patada nas pessoas, sendo arrogante, sendo grosso com todo mundo, como o Lando foi no passado e já se arrependeu, por sinal. Mas peraí, né, gente? Se você tá brigando pelo título, você não pode sair falando que você não se importa, mas tudo bem. Na verdade, ele falou aquilo só para gerar aquela polêmica e pro pessoal começar a falar, vamos deixar o Lando quieto aí, porque esse daí não quer ser campeão. Aí ele teve todo o espaço de tranquilidade para trabalhar nele e assim conseguir o título mundial que ele tanto queria, né? Bem como o Verstappen dizia que eu não tô brigando pelo título e continuava acelerando, é o Norris dizendo que não ligava pelo título e estava virando o campeonato. Uma outra coisa também, que eu gosto sempre de destacar aqui, é o sumiço do Norris em relação ao Twitter. E aí a evolução mental do Norris passa muito sobre o tempo de tela. Vai parecer muito papo de coach, de psicólogo, mas é realmente verdade. O tempo de tela do Norris em certas redes sociais diminuiu muito. Muito porque ele estava tomando hate, estava sendo muito criticado injustamente algumas vezes e é melhor ele se afastar mesmo e focar no que realmente importa, que era o campeonato mundial. Ele focou e foi campeão. E há de falar também o seguinte, mesmo a McLaren estragando um pouco o brilho do campeonato do Norris, porque muita gente vai falar que ele só ganhou por causa de algumas ajudas, que eu já vou falar nesse vídeo aqui, e de fato elas desempenharam um papel fundamental na briga pelo título. A gente não pode esquecer que o Norris teve uma desclassificação em Vegas, se não fosse aquele ele já era campeão, ali perto do Qatar. Ele teve uma falha mecânica, teve um problema no motor lá na Holanda, ele perdeu 36 pontos nessa brincadeira aqui e ainda foi o campeão, tá? Enquanto o Piastri era líder do campeonato e meteu o carro no muro. O Piastri estava brigando numa sprint, meteu o carro no muro. A gente também tem que dar valor à virada do Lando aqui. Foi uma virada mental, foi uma virada psicológica, um pouco inusual, né? Não muito vista na Fórmula 1, porque normalmente tem aquele apego de o piloto que fala que vai atrás e vai atrás, aquele piloto que não desiste, e o Norris teve o jeito dele de não desistir, embora muito criticado, mas no fim deu certo. E aqui um comentário que eu ia falar agora. Se vocês forem parar para pensar, os pontos de Monza mudaram totalmente o campeonato, no caso todo o campeonato. E sim, mudaram. A ordem de equipe que a McLaren deu pro Piastri deixar o Norris passar, deu 3 pontos a mais pro Norris. Se aquilo não tivesse acontecido, o Verstappen seria campeão por 1 ponto.
Mas aí entra numa outra questão. Se o Piastri não tivesse batido, ele estaria na briga pelo título. Se a McLaren não tivesse sido desclassificada em Las Vegas, o Norris já chegaria campeão em Abu Dhabi. Se o Verstappen não tivesse batido na Espanha, o Verstappen poderia ser campeão hoje. Então são vários cenários e erros aqui acontecendo. Se o Piastri não tivesse dado mole lá naquela largada de Imola, o Norris seria campeão antes, ou o Piastri chegaria mais forte em Abu Dhabi. São muitas coisas que acontecem no território do si. E de fato, se não fosse aquela ordem de equipe, hoje o Norris não seria campeão. Só que tem vários fatores também que influenciam em tudo isso. Pode ser que o Norris perdesse aquela posição ali e ganhasse em outra corrida, ou até mesmo ganhasse mais pontos do que aqueles 3 que ele ganhou lá em Monza. Então, de fato, faz a diferença, mas como tem um cara que comentou aqui, é muito verdade, um resultado não determina o próximo, ou determina a temporada inteira. Um resultado determina como você vai chegar para chegar no próximo. Né? O que você consegue hoje vai te motivar ou desmotivar para você tentar algo amanhã. Então, isso poderia ter acontecido com o Norris. Ele poderia ter perdido pontos logo depois de Monza ou ganhado mais pontos em Monza. Então, desempenhou o papel, mas no fim foi só uma pecinha na engrenagem. E agora que eu já falei com vocês sobre Fórmula 1, já falei de vocês sobre todo o campeonato e como que a gente tem que valorizar a virada do Verstappen aqui, vou aproveitar esse trecho aqui para frisar um pouco isso. Norris campeão merecido, McLaren campeão merecida, fez o melhor carro, ele tinha o melhor carro e conseguiu fazer valer, mas a gente não pode esquecer do que o senhor Verstappen fez. O cara tirou 104 pontos de desvantagem e ficou ao final do campeonato faltando 2, no caso 2 para a virada, porque ele tem mais vitórias. O cara com um carro que era mais lento que o da McLaren conseguiu mais vitórias que os pilotos da McLaren. Isso fala muito também sobre o equilíbrio que os pilotos da McLaren tinham na equipe. Cada um ficou com 7, só que o Verstappen sozinho ficou com 8, com um carro que era sabidamente mais lento. No meio da temporada o carro foi evoluindo e o Verstappen foi tendo mais oportunidades de virar o campeonato. E ele quase conseguiu. Então a gente tem sim que valorizar o título do Norris. Não caia nesse papo de que é o pior campeão desde o Damon Hill, é o pior campeão desde o Keke Rosberg. Para com esse papo, para com esse papo. Esse papo aí não... Você pode falar, você pode acreditar, mas não é um papo muito legal. Dito isso, a gente não pode chegar e falar que o Verstappen não merecia esse campeonato, porque ele também merecia. É que nem aquele papo de 2021, os dois ali mereciam. Terminou que o Verstappen ganhou. Aqui os dois mereciam. Terminou que o Norris ganhou. E, novamente, o Verstappen fez aquela temporada que reafirma. Ele é o melhor piloto do grid atual. O Norris pode ser campeão. O Leclerc pode ganhar o título amanhã. O Russell pode ganhar o título amanhã. O Hamilton pode chegar e ganhar mais um em 2026. Independentemente disso agora, todo mundo vai olhar para 2025 e vai falar: o melhor piloto do grid ainda é o Verstappen. Vocês podem ter certeza disso. Anotem o que eu estou falando. Independentemente de quem ganhar o título no ano que vem, todo mundo vai falar: o melhor piloto do grid é o Max Verstappen, por causa dessa temporada aqui. Talvez o 2025 seja o 2012 do Alonso, no caso do Verstappen, né? O 2012 do Alonso seria o 2025 do Verstappen hoje, ou o 2010 do Alonso é o 2025 do Verstappen hoje. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Ele não tinha obrigação de ganhar o campeonato de 2025 e ainda tentou e quase conseguiu. Isso fala muito dele e também um pouco na McLaren, que tentou estragar e não conseguiu o título dos próprios pilotos. Mas é isso. A mensagem final desse vídeo é: só porque o Verstappen não ganhou, não quer dizer que o Lando não merecia ganhar. E vice-versa, tá? Os dois tinham reais condições de ganhar e mereciam ganhar. Um ganhou 7, o outro tinha ganhado 7. Chegou em Abu Dhabi, 2 pontos fizeram muita falta. Quem tinha mais pontos ganhou. Foi o caso do Norris. Eu prefiro encerrar o vídeo assim do que chegar aqui e apontar dedo. Ah, o Norris é muito fraco, o Norris não merecia ganhar o campeonato. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu não sou esse tipo de pessoa. Ganhou, parabéns, porque quem ganha título normalmente merece. Agora pode falar. E o seu Vitória, hein? O maior do Nordeste ficou na Série A. Ficamos na Série A com o gol do Baralhas, camisa 44. Olha só que coincidência. O número 44 fazendo gol. Olha só. Ficamos na Série A e alô Corinthians, alô Flamengo, alô Palmeiras. Chegou o Papatu. Vou falar isso não vou falar isso. Da última vez que um cara falou isso deu errado. Mas bem, senhores, esse foi o vídeo do pós-GP de Abu Dhabi. Espero que vocês tenham entendido a mensagem.
Não descredibilizem o título de alguém, tá? Porque amanhã pode ser o seu, piloto ou você, a ser descredibilizado também. Clica no like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para ver mais vídeos meus e comenta aqui embaixo a sua opinião, tá? Vejo vocês no próximo para falar de Fórmula 1, talvez ainda hoje, sobre as despedidas da categoria lá em Abu Dhabi, e durante a semana vão ter muitos vídeos aqui nesse canal, ok? Até o próximo.